Bom, comecei de novo, vou repetir o que eu falei no outro início de live, que aí eu salvo essa. Então, repetindo, as eleições estão chegando. Acho que é muito importante a gente participar da política, a gente pesquisar sobre, entender, conversar, debater, discutir, conhecer propostas de diversos partidos e com que você se identifica. Então, hoje eu vou conversar com a Sol, se a gente conseguir, que é candidata a vereadora do Rio. E ela é uma atriz maravilhosa, pesquisadora, educadora, mãe. Aí ela conseguiu ao vivo. Agora vai. Aê! Ixi, eu botei o fone, gente, e deixei ele no chão. Ai. E Ê, aí? tudo bem? Tudo bem? Tudo. Tô nervosa de conversar com você, de falar, de me lembrar o que eu tenho que falar. Eu também tô nervosa. Vamos cuidar dos nossos nervosos Vamos, juntas. a gente vai relaxando. Botei aqui roupa de manhinha pra ajudar. Linda. Sol, eu primeiro queria falar uma coisa, que é te agradecer por estar se candidatando, porque eu acho que assim, eu estava falando na primeira semi-live que quando eu comecei a me interessar mais por política e me sentir na obrigação de participar, eu vi que as pessoas que estavam lá me representando, eu não me identificava com a maioria, né? Você pensa em política, aí você imagina os caras engravatados, os homens brancos, mais velhos, cis, tomando as decisões e eu falava, gente, mas essa pessoa não tem nada a ver comigo. E aí eu penso em quem, e eu já sou, enfim, cheia de privilégios, para quem tem menos ainda deve se identificar muito menos, então é uma loucura a gente achar que é política para essas pessoas muito distantes, empresários, sei lá. Então, obrigada por estar nesse caminho para mudar isso, para estar lá, para a gente se sentir representada, para fazer uma mudança com quem vive a cidade, né? Com quem vive dela, por ela. Então, esse é o meu primeiro agradecimento. Obrigada. Acho que. Você tá me ouvindo bem? Só para eu saber se tá tudo Tô, certo, eu tá? tô. Se vocês não estiverem ouvindo, pessoal, falem aí. Mas Tá. pode falar. Primeiro, é muito importante isso que você fala, né? Porque acho que, de alguma forma, a gente passou a olhar a política como um espaço em que a gente não pode estar construindo junto, né? Acho que é justamente por a gente não se ver ali representado, a gente não consegue entender aquela possibilidade ali como algo para uma construção de diálogo eficiente, né? Então, acho que, de fato, a gente lutar por representatividade na política institucional lutar para que as nossas vozes sejam de fato escutadas e que a gente construa uma sociedade que realmente olhe para essa diversidade toda, né? E também te agradecer por esse espaço aqui, porque acho que está rolando um movimento bonito da gente se colocar à disposição, de ouvir candidatos, de ouvir propostas, né? E da gente realmente se aproximar dessa coisa que foi colocada como uma coisa maior que a gente, mas na verdade é parte de nós, né? Nós somos seres políticos no nosso dia a dia. Então, Bela, muito obrigada por esse espaço, pelo acolhimento, pela possibilidade de troca. Muito obrigada por você disponibilizar as suas redes, porque é também sua rede pessoal, né? Então, acho que é importante a gente frisar que você está aqui se colocando à disposição como uma pessoa física. Então, assim, muito, muito obrigada de verdade. Ah, estamos juntas. Eu estava falando aqui também no outro que quase trabalhamos juntas, mas acho que a gente chega lá. Vem cá, primeiro, ó, eu já avisei pro pessoal que não entendo muito, então. E acho que também isso é importante a gente. Eu ficava no início com vergonha de falar que eu não entendia algumas coisas. Tipo, lembra a primeira vez que eu fui perguntar para alguém qual é a diferença entre vereador e deputado? E acho também quem tiver essas dúvidas que acha que idiota, pergunte, porque senão a gente vai sabendo menos e menos. Então eu já me coloco aqui como uma não entendida de muitas coisas. Eu E aí, também. então vamos entendendo juntos, que acho que o importante é a gente não se omitir, né? E ter coragem de perguntar, ter dúvida, estamos aí para aprender. Então, queria começar, porque a gente se propondo a falar de cultura, né? Para a gente criar um vocabulário comum, o que você definiria como cultura?
assim, Tá. quando a gente vai falar sobre cultura? Tá, cultura, a gente, nesse nosso vocabulário, é a construção de hábitos, construção de crenças, é tudo aquilo que é construído por um determinado povo em uma determinada localidade, em determinado território, né? Por isso que nós temos várias culturas dentro desse Brasil barra Brasis. Então, as nossas culturas, o Rio de Janeiro, por exemplo, é uma, tudo bem falando de estado, falando de uma cidade, a cidade ela é cheia de culturas, né, que pulsam diariamente nas suas diversas regiões, nos seus diversos bairros, nas suas diversas ruas. Então, essa construção de hábitos culturais constituem essa nossa cultura, que é esse aspecto meio geral assim de hábitos e crenças, enfim, que são de um determinado povo. Ah, é maravilhoso, porque é isso, também desconstruir uma imagem de que cultura é só o que está em museu, ou só o que está uma coisa meio eurocêntrica, né, de erudita, e que é isso que também distancia e acho que faz a gente desvalorizar as culturas desses Brasis que estão aí. Então, deixa eu ver. Então, É porque posso falar uma coisa aqui importante? Porque também tem um aspecto da cultura que é muito ligado às artes, né? Então a gente acaba muitas das vezes associando esse aspecto cultural às performances artísticas, às performatividades artísticas, às atividades artísticas. E aí eu acho que é interessante quando você fala disso, porque também a gente precisa, de alguma forma, reformular esse conceito de arte, para que a gente tenha aí possibilidade de diversidade dentro dessa construção, para que a gente também consiga olhar para as artes, sobretudo as artes que surgem em contextos que são entendidos como contextos à margem da sociedade, para que elas também sejam vistas dentro das suas potências, né? Então, quando a gente fala isso, é óbvio que as artes que estão inseridas dentro de um museu, por exemplo, são artes que efervescem, né, a nossa sociedade, que são potentes, mas que também temos um olhar para as artes populares, para as artes que surgem nas favelas, para as artes que surgem nos outros bairros que não estão nessa centralidade do nosso eixo de imaginário, né? Então, assim, acho que você traz também um debate que é importante para a gente, né? O que é arte? Quem define o que é arte e o que não é? Né? Acho que é algo que a gente pode até evoluir daqui a pouco, mas... Sim, sim, né? Porque é isso, você pensa, claro que museu, eu, imagina, amo, acho que devemos ter mais e mais acessíveis, mas nem todo mundo, né, pode estar presente como expositor e como público também, não é uma coisa, como é o nome, democrática para todos. Então, por isso que eu falo que também fora desses ambientes tem arte e cultura muito vivos e presentes, principalmente, né, no Brasil, que é tão rico. Então, vamos juntar isso com juventude. Como é que essas coisas se conectam? Tá. Tem uma coisa aqui, eu vou ficar trazendo também dos seus pontos, pode ser? Para a gente ficar mais... Claro. Eu também estou nesse espaço de aprendizado, é minha primeira vez como candidata política, sou ativista das artes, sou mãe, né? E sempre tive um lado de militância muito forte na questão das artes, mas é a primeira vez que eu estou como política, então esse espaço de fala que para mim também está sendo aprendizado, tá, Vela? Então vou... Não, vamos aqui criando essa linguagem. É porque você traz uma pauta que é importante, antes de eu te responder sobre a juventude, que é a acessibilidade, né? E aí estou falando de dois aspectos da acessibilidade. Acessibilidade em relação a condições socioeconômicas, condições territoriais, e acessibilidade com relação a possibilidades de acesso, de fato, para pessoas com deficiência. E aí, assim, né, a gente tem... Claro. Acho que existe uma construção que foi feita em torno dos nossos equipamentos culturais que não permitem que nós vejamos esses espaços como espaços abertos para a nossa entrada, de novo, né? É uma pauta ali, é um formato da política institucional que instaurou também nos nossos equipamentos essa não possibilidade do atravessamento, de forma concreta. Quando eu, e aí eu digo eu, não eu sol, mas eu, um corpo que não tem um contato direto com as artes, nesses locais que são, de alguma forma, legitimados pela política institucional. Quando esse corpo que não tenho essa construção diária, né? Como eu olho para um segurança naquela entrada, né? Naquela porta daquele espaço. O segurança, a imagem do segurança para a gente na sociedade é a imagem de um cara que é um corpo possível
a violentar outros corpos, né? Foi construída também uma imagem muito errada sobre esse corpo, que é um corpo que deveria, que deve estar aberto para nos salvaguardar, para cuidar da nossa segurança, mas a construção que a gente tem em torno disso tudo é de um corpo que não nos permite entrar naquele espaço. Então, Ele estaria proibindo a entrada, né? Que não é permitida a entrada. Então, essa própria construção da imagem já nos afasta daquele espaço. Isso é uma coisa, né? Então, a gente precisa aí fazer um debate de que é em relação à formação dessas pessoas que compõem esse quadro, que estão diariamente nesse serviço, né, público, porque os equipamentos culturais públicos eles são destinados à sociedade, devem ser utilizados pela sociedade de maneira pública, gratuita e acessível. Então, como é que a gente consegue fazer esse espaço estar aberto para a sociedade de maneira concreta? Como é que a gente faz um processo para que aquelas pessoas que deveriam convidar esses corpos a estarem dentro, realmente convidem esses corpos dentro? Como é que a gente pensa isso? Quais são as políticas possíveis para que a gente consiga colocar aquele espaço como um espaço aberto para a sociedade? Onde esses equipamentos estão? Onde que o orçamento da cultura está sendo destinado, né? Onde é que, assim, a gente sabe que a maior efervescência dos espaços está no centro, né? E na Zona Sul, está dentro desse eixo. Então, dentro disso também, e aí são coisas também que a gente precisa discutir, uma é a manutenção desses espaços, desses equipamentos culturais que já estão nesse eixo e que já são equipamentos que são muito utilizados pela sociedade, sejam os trabalhadores, sejam sociedade enquanto público. Então, uma coisa é lutar pela manutenção deles, para que eles de fato estejam prontos para receber as pessoas, receber os artistas, receber a sociedade, e a outra é o investimento concreto em equipamentos que saiam desse eixo. Então, investimento em equipamentos que estejam na Zona Norte, na Zona Oeste, até mesmo dentro do eixo Centro-Zona Sul, os equipamentos estão nas favelas presentes no centro e na Zona Sul, porque as favelas também se concentram ali outras possibilidades de dinâmica, né, de ir e vir. Então, como é que a gente propicia mais possibilidades de acesso dentro dessa construção que a gente tem de diversas zonas nessa cidade, né? De diversos territórios, diversas possibilidades. E aí, quando você fala de juventude, eu acho que a gente precisa pensar aí num escopo que é mais global, assim, em relação à juventude, que não é só especificamente para a cultura, mas que precisamos ter a juventude, de fato, construindo nossa cidade. Então, que tenhamos propostas de incentivo da juventude dentro das propostas de criação de leis, que elas estejam nesse campo da legislação, né? Que é o legislar, que é, enfim, criar leis e tal. Que elas estejam dentro desse espaço criando junto. Que a gente promova possibilidades de fóruns, de encontros, de conselhos, enfim, que a gente promova a possibilidade real e integral da juventude na construção da política pública institucional. E aí também pensando em juventude em relação à cultura, e aí num viés que é pensado não só na juventude, mas também na inovação de corpos, companhias, grupos, processos, que a gente também aí paute políticas públicas que entendam que é urgente e necessária a entrada de novos coletivos, novos grupos, novos atores, novos corpos e corpos jovens dentro das nossas políticas públicas de incentivo, né? Que os nossos projetos, que os nossos editais, eles também tenham aí um olhar para que tenha essa inserção. E essa inserção, sobretudo, da juventude, né? Que está aí no momento de construção, enfim, não da sua identidade propriamente dita, né? Mas está aí no processo de construção do seu aspecto profissional. E aí, dentro desse debate, tem um que é importante, que é relacionado ao trabalho, né? E aí, dentro desse espaço de cultura e juventude, como é que a gente pode pensar em propostas que possibilitem a pesquisa continuada? Porque uma das demandas que a gente tem muito fortes em relação às artes na cultura os projetos são voltados para produtos finais. Os editais são voltados para você montar uma peça, para você montar uma apresentação, para você montar um espetáculo de dança, para você montar alguma coisa dentro desse calendário anual. Mas e a pesquisa daquele grupo, como é que ela fica? Esse grupo está tendo condições de pesquisar durante todo o ano para que, de fato, essa apresentação, esse produto final, ele seja realmente um produto em que houve ali um investimento de tempo, de disponibilidade, de orçamento. Houve aí a possibilidade para que esse grupo, de fato, conseguisse se apropriar de uma construção efetiva e dar à sociedade essa construção. Como é que a gente pauta aí essa continuidade do trabalho, para que ele não seja pautado só por uma apresentação? Porque você é médico, por exemplo, né? O médico,
ele faz a sua carreira durante o seu trabalho a vida inteira. Ele tem um processo ali da faculdade, depois tem a pós, depois tem a especialização e tem o trabalho da vida cotidiana. A gente precisa ter aí um investimento no cotidiano para que a gente consiga colocar o nosso instrumento da arte, que está muito ligado aqui, ó, ao corpo, em exercício. Quanto mais a gente exercitar, melhor será o nosso processo, melhor será aquilo que a gente pode dar à sociedade, né? E aí, enfim, eu acho que é um pouco sobre isso, assim, de fazer esse estímulo da juventude na criação das propostas de leis, fazer esse estímulo da juventude na continuidade do processo de pesquisa aí em relação à cultura, fazer um estímulo da juventude na integração dos editais para que, de fato, a gente tenha esses corpos jovens chegando, até para renovar tudo que a gente está estudando, está pesquisando, né? Enfim, acho que é um pouco sobre isso. Eu, no meio, pensei em várias coisas que eu queria me aprofundar mais para falar, que foi indo, que primeiro, esses espaços de estudo contínuo, que seria, enfim, né, um sonho. E eu moro em São Paulo agora, eu vejo isso aqui em São Paulo um pouco mais presente e espalhado pela cidade, um pouco mais que no Rio. Enfim, São Paulo ainda tem mil questões também, mas isso eu percebia que o Rio ficava muito nesse eixo centro-zona sul, e aí você pensa, é uma arte feita por quem e para quem, né? Que é a coisa que você falou, que eu achei importante frisar, que é onde está sendo colocado esse dinheiro voltado para a cultura, né? Que ele está totalmente centralizado, e a importância de espalhar isso, que eu vejo isso aqui em São Paulo, como você... E também acho que a questão de mobilidade pela cidade aqui ajuda, que é como você consegue estar em vários espaços com arte, com cultura, e principalmente lugares que alimentam isso constante, né? E como... Porque aí sempre me questionam, né, quando eu falo de cultura, de que, mas tem coisas muito mais importantes que a cultura, que é saúde, segurança, fome. E com certeza essas questões básicas são importantíssimas, mas eu vejo a cultura muito como catalisador disso tudo funcionar, né? Isso de espalhar pela cidade esses equipamentos, eu acho que isso vira um catalisador disso tudo, de segurança. Esses espaços viram um lugar que não só gera empregos e movimento, como promove segurança, logo promove saúde. Você vê que nesses espaços tem um número de qualidade de vida que aumenta de quem frequenta e pode participar, principalmente os jovens. Acaba tendo um número muito menor, eu pesquisei isso aqui em São Paulo, de abandono de estudo. Então, isso no Rio, eu queria muito saber também, porque não sei exatamente, não entendo tanto, como isso pode ser feito, e o que existe atualmente, na verdade, porque isso de estar espalhado, o dinheiro não está centralizado num lugar só, acho que também acaba trazendo todas essas consequências de como fica carente esses lugares que não focam só no produto final também, né? Que viram um lugar onde as pessoas podem estar presentes, pesquisando, vivendo. Eu acho que tem uma coisa que você fala, Bela, que é também fundamental, que é o seguinte, né? Cultura precisa ser entendida como um direito. Assim como saúde, educação, cultura é direito. Está na nossa Constituição Federal. Então, esse é um debate primordial que a gente precisa ter. E aí, para ter esse debate primordial, a gente precisa também ampliar os nossos aspectos de construção desse diálogo. Aí, quando eu falo isso, eu estou dizendo o seguinte, né? Temos aí os nossos corpos artistas, que geralmente são os mais visibilizados dentro de um processo artístico, mas temos também toda uma rede de trabalhadores que é sustentada e que sustenta famílias a partir do trabalho artístico, a partir também do trabalho cultural. Então, como a gente vai pegar, por exemplo, vou pegar você da sua área do audiovisual. Você está ali como um corpo de atriz. Mas no dia a dia, você consegue perceber, e acho que é por isso também que você traz esse debate, que tem toda uma rede ali. Os técnicos, a galera da câmera, a galera que está na direção artística, a galera que está no catering, está fazendo comida, a galera que está trabalhando como segurança, a galera que está trabalhando como motoboy. Assim, é uma rede tão grande de profissionais, né, que a gente não consegue nem dimensionar muitas das vezes. Motoristas, equipe de limpeza, equipe de maquinária. É muita gente, pipoqueiro, né? De cinema, tudo, né?
É isso, assim, a gente precisa valorizar esses corpos profissionais, né? Acho que tem uma coisa que é importante, que é a cultura na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, é uma das maiores geradoras de renda. Só que, mesmo sendo uma das maiores geradoras de renda, a maioria dos profissionais da cultura são profissionais autônomos, ou seja, não possuem sequer nenhuma garantia dos seus trabalhos. Como é que pode a cultura gerar tanto emprego, tanta renda, sustentar tantas famílias e os trabalhadores da cultura não terem garantia nenhuma? Aí aqui tem alguém falando, a Maitê tá falando, né? Tem os cabeleireiros, as maquiadoras, os figurinistas, é uma rede enorme de profissionais E que agora estão na falando sobre esse pandemia, processo. Entrou na por pandemia isso também. foi um nicho que ficou totalmente desamparado, exatamente por isso, né? Por essa Totalmente. desvalorização. E aí isso é doido, né? Porque eu estava falando agora recentemente que muitos estudos sobre saúde mental ressaltaram a importância da cultura, sobretudo das artes, das lives, para esse momento pandêmico, né? Ressaltaram o quanto que foi importante para a saúde mental. Mas aí o grupo de trabalhadores da cultura, das artes, não foi o grupo beneficiado por esse processo de favorecimento da saúde mental, porque justamente Sim. eram esses os corpos que estavam procurando emprego, que estavam procurando outras possibilidades, obviamente junto com diversos outros trabalhadores. Mas estou querendo trazer aqui, ressaltar uma coisa que é, como é que pode também um processo tão evidenciado para a sociedade como algo positivo, como que os trabalhadores desse processo não estão sendo valorizados, né? Acho que ampliar essa discussão cada vez mais. E quando você fala do pipoqueiro, né, para mim é uma imagem muito importante, que é o pipoqueiro em frente a uma sala de cinema, em frente a uma sala de teatro. Quando a gente vai falar de cinema, a gente pega a imagem da pipoca e ela comunica. A imagem da pipoca, gente, é uma imagem literalmente atrelada a um trabalhador ou uma trabalhadora. Alguém fez aquela pipoca. Não estou falando da pipoca, que aí também tem ali o seu aspecto que é positivo, né? Porque também gera emprego e renda. A pipoca que é feita dentro das salas de cinema. Estou falando, sobretudo, daquela barraquinha que fica do lado de fora. Aquela pessoa que está ali todos os dias sustenta a família dela com aquela Sim. pipoca. Eu lembro que no Tablado, que foi um teatro que eu frequentei do Rio desde pequena, que minha mãe é atriz também, fazia várias peças lá. O pipoqueiro ele sempre ficava muito nervoso quando saía de cartaz uma peça ou quando ia ter férias, porque aquilo ali era o sustento dele. Então, quando as peças ficavam em cartaz e quando estendia a temporada, ele ficava felicíssimo, porque isso é realmente uma imagem muito forte, né? De que é isso, ele pode ser considerado uma profissão nada ligada com a arte, né? Mas está extremamente ligada, porque o emprego dele vinha ali daquele lugar que pessoas iam assistir, compravam a pipoca, então realmente não tem como a gente não pensar, né? Cultura sem pensar em toda essa rede, que não é só os corpos visíveis, né? Seja numa peça, numa televisão, que é toda essa outra rede. E isso também me faz questionar muito porque você vê que tem uma expectativa muito baixa de remuneração, seja do pipoqueiro, seja da maquinária, desses trabalhos, né? Então, como fazer com que jovens que queiram trabalhar e se envolver com cultura pensem nisso como renda, né? O que a gente pode fazer? Eu acho que tem uma coisa aí que é... Eu acho que tem uma construção que é esse não entendimento e não valorização desses corpos trabalhadores. Enquanto a gente, de fato, não promover essa responsabilidade, quando digo responsabilidade é para toda a sociedade, que a gente deve reivindicar por esses corpos, assim como a gente reivindica pelos corpos que estão ligados à educação, que estão ligados à saúde, que estão ligados aos auxílios gerais, né? A gente precisa reivindicar por esses corpos porque eles são corpos trabalhadores. Enquanto a gente não ampliar esse debate com a sociedade, a gente não vai conseguir, de fato, ter essa valorização profissional. Mas esse debate com a sociedade precisa vir, sobretudo, da política institucional. Então, que também os nossos corpos representantes entendam essa cultura como um direito e, de fato, peguem a regulamentação, porque é regulamentado, a gente tem lá as bases, os pisos salariais, e aí, de fato, façam uma cobrança às empresas que contratam, que façam uma cobrança aí
as instituições que contratam, como é que... Mas isso tudo precisa estar dentro de uma articulação política institucional de valorização do emprego. Porque se não tiver essa política institucional que de fato constitua isso, a gente não vai conseguir cobrar. E aí, sobretudo, né, e voltando para a pauta da política institucional, que a gente tenha aí um investimento mais efetivo na contratação de profissionais da área da cultura dentro dos nossos processos, para que também a gente consiga, para que também a gente tenha esses corpos dentro da instância pública. Porque tem um debate que é importante, que é, né, assim, dentro da instituição privada, a gente não pode, enquanto instância pública, determinar certas condutas e etc. Dentro da instância pública, isso é feito de maneira mais concreta e evidente. Então, como que a gente consegue, assim como temos diversas redes de escola pela cidade, que ainda também não estão dentro do eixo prioritário dos corpos políticos, né? Que também precisam ali da sua manutenção, também precisam ali de um cuidado para manter os corpos dessas pessoas que estão ali no ambiente da educação, né? Enfim, mas uma outra pauta, senão vou... Mas como é que a gente consegue, de novo, pensar nesses equipamentos culturais como propostas de consolidação de emprego e renda? Como é que a gente consegue pensar na efervescência dos equipamentos culturais surgindo pelo entorno da cidade? E como é que a gente consegue ver esses espaços, né, como espaços literalmente em serviço da sociedade? Quando eu falo em serviço, problema tecnológico, né? Tecnologia não é uma coisa acessível. Como é que a gente consegue colocar um equipamento cultural, por exemplo, com um espaço voltado para o fornecimento de rede Wi-Fi para as pessoas utilizarem o espaço para estudo? Como é que a gente consegue colocar aquele espaço aberto para as necessidades mais básicas da sociedade? E, enfim, eu acho que voltando de novo à sua pergunta, como é que a gente consegue pensar nessas políticas públicas que, de fato, evidenciem esses corpos? Aí eu acho que tem que se pensar também num calendário anual. Como é que a gente também não... Voltando, né? Como é que a gente não fica preso só a apêndices comemorativos? As artes, elas precisam estar em movimento durante todo o ano. E aí essa geração de emprego e renda durante todo o ano que vai possibilitar que esses corpos continuem em atividade. Acho que uma das maiores problemáticas... Explica um pouco o que seriam apêndices comemorativos. Tá. Eu não posso ser um apêndice, eu não posso ser usada como um objeto para uma determinada atividade. Eu não posso ser um apêndice, eu não posso ser algo recorrente dentro de uma ação, dentro de uma atividade. Eu não posso, por exemplo, eu que sou um corpo negro, não posso fazer projetos só no mês da consciência negra. Entendi. Eu preciso fazer projetos durante todo o ano. Corpos de nós mulheres. Os indígenas pensarem em coisas apenas no mês do índio. Essas entendeu? coisas. Mulher, entendi. Tipo, fazer pauta para corpo de mulheres. Só no mês... Não. Tipo assim, pauta para o corpo LGBTI+. Só no mês da visibilidade... Não. Entendi. Tem que ser durante todo o ano. Então, acho que essa também é uma proposta concreta de se pensar um calendário anual de atividades para que esses corpos continuem tendo ali o seu salário, né? Acho que esse problema da autonomia, que na verdade não deveria ser um problema, né? Acho que deveria ter mais investimento nos trabalhadores autônomos e mais garantias para esses trabalhadores, que deve também ser pautado dentro da nossa construção. Como é que a gente consegue promover essa possibilidade de sermos nós autoprodutores dos nossos feitos? Como é que a gente consegue promover? E aí pensando em investimento na educação formal e informal dos novos micro e médio produtores, pensando aí na possibilidade de inserção dentro do mercado desses micro e médio produtores, como é que a gente pensa nessas políticas públicas voltadas para a inserção dessas pessoas dentro do mercado, como é que a gente começa a pensar nessas propostas que são voltadas para essa interlocução, para esse intercâmbio, porque tem uma demanda que é muito cruel, que muitas das vezes os projetos acontecem em momentos muito específicos. Então, aquela grana que você pegou naquele evento de agosto, você vai segurar para agosto, setembro e outubro. Sim. Achando que você vai pegar algo em novembro, assim, com muita fé. Bora lá. Torcendo, aqui segura até ali, que lá vai vir um outro. É tipo isso. Então, assim, isso é por conta dessa...
indisponibilidade de se pensar realmente um calendário anual. Assim. Se a gente tem serviços de saúde e educação que deveriam acontecer durante todo o ano com qualidade, então que pensemos também em serviços relacionados às pautas culturais para acontecer durante todo o ano também. E que seja proposta aí possibilidades para permanência, sobretudo de corpos de pessoas mais velhas, né? Que estão aí também muito abandonadas, essas pessoas que têm toda uma trajetória de construção desses corpos dentro e também na possibilidade de intercâmbio para a inserção de novos corpos. E aí, enfim, pensando também na rotatividade, para que a gente tenha essa possibilidade de renovação do olhar, mas sempre pautando ali uma construção efetiva de permanência desses corpos dentro da cultura. E como que você, por exemplo, aí minha parte leiga, como vereadora, quais os níveis que você consegue interferir? O que você pode fazer para tentar? Porque tem, né? É aquela coisa. Tem muita Então, coisa antes. Então, eu queria entender que são caminhos possíveis, né? Porque tem isso, a gente tem que ver nossas possibilidades. Me explica um pouco para eu já me tá. entender Acho que nessa. tem duas coisas importantes do vereador e da vereadora, que são, né? Um é o vereador, ele propõe leis, cria leis, e essas leis elas vão ser discutidas depois com os outros vereadores até serem sancionadas pelo prefeito. Essas leis precisam estar dentro da construção do orçamento dado pela prefeitura. Eu não posso criar, por exemplo, uma lei da minha cabeça em que vai interferir no orçamento Que é que não um existe. Tipo projeto assim, não. milionário. Não, tipo assim, acho que não foi fechado o orçamento para isso aqui, para essa atividade, mas eu vou propor. Tô afim. Não posso. Não pode fazer Exatamente. isso. Tem que estar entendido dentro do orçamento, que é possível você propor dentro daquilo ali que já foi estipulado, daquela grana ali, né? E aí, esse é um ponto. O outro ponto é que o vereador e a vereadora são responsáveis por fiscalizar se os projetos realmente estão sendo feitos. Então, uma demanda muito importante da Ih, peraí que deu vereança uma é... travadinha. Não sei se foi só para mim. Voltou? Pera. Voltou? Acho Voltou. que Então, voltou. eu parei na parte de fiscalizar o que está sendo Ah, tá. feito. Pela prefeitura. Isso. Prefeitura é o poder executivo municipal. E aí, como é que a gente... E aí, o vereador e a vereadora precisam fiscalizar e cobrar. Falar, e aí, prefeito, você não está fazendo o que foi proposto. Você não... tem que ficar cutucando ali até a coisa sair. Então, Então, eu por isso que é preciso... importante a gente ter representantes lá para cobrarem, né, viu, gente? E aí, por isso também que é importante a gente ter essa grande... Eu fico muito feliz desse ano estar vendo, assim, né, vários candidatos, candidatas à vereança que realmente estão pensando a cidade de maneira mais justa, né? Porque não dá para o vereador criar sozinho uma lei. Ele precisa, ela também precisa, estar junto com outros representantes para reivindicar a importância daquela lei. Então, criou, tá tranquilo? Não tá tranquilo. Criou, vai ter que convencer a galera ali da importância, vai ter votação, então vamos lá, é importante para a sociedade. E aí também entra uma coisa que é muito importante, Bela, que é a sociedade. Quando nessas possibilidades de criação de lei, quando a sociedade reivindica, quando a sociedade faz pressão, há mais possibilidades daquela lei ser de fato sancionada. Então também quando a gente vê aí os movimentos, né, das manifestações, as manifestações nas redes, nas ruas, elas impulsionam muito essas criações de leis. E aí uma coisa que é importante também é entender quanto que o vereador e a vereadora precisam estar atentos às organizações da sociedade civil organizada, né? O quanto que eles precisam estar atentos ao que está sendo demandado da sociedade civil. Então, a sociedade civil está pedindo, por exemplo, que a gente, voltando aqui para o nosso aspecto de cultura, que a gente tenha leis de cultura que abranjam a diversidade. Então, a partir disso, o vereador e a vereadora vai pensar em propostas que, enfim, que entendam essa questão da diversidade. Então, assim, tem que estar muito ligado no que a sociedade está pedindo. Porque o vereador e a vereadora não é nada mais, nada menos do que um corpo que sai de sociedade, que é escolhido para representar a sociedade e precisa fazer o que é possível para que as demandas emergenciais, urgentes e a longo prazo, médio prazo da sociedade sejam de fato colocadas. Então, a função do vereador é: sou representante da vereadora, sou representante, preciso pautar as construções da sociedade, preciso criar leis que, de fato,
estejam de acordo com o que a sociedade está querendo e preciso fiscalizar o prefeito ou a prefeita. Preciso ficar ali cutucando para a coisa sair. Essas são as funções do prefeito. A gente também, do vereador, da vereadora. Uhum. A gente também tem uma Constituição que é muito em torno do âmbito municipal, né? Nada relacionado a Estado é do âmbito do vereador e da vereadora. O vereador e a vereadora estão ali na construção do município, nas pautas do município. Meu filho. O meu aqui também. E aí, eu ia falar muito sobre esses corpinhos também, né? Falar o quanto que a gente precisa pensar nesses corpos e pautar a primeira infância para que a gente tenha aí uma construção de sociedade de fato mais digna, né? O quanto que a gente também precisa popularizar, e eu tô falando isso agora te vendo aqui junto, popularizar essa questão da política institucional. A gente precisa parar com essa ideia de que a política não é algo pra gente. A política é pra gente. A política é nossa. E a cultura, ela tem uma importância fundamental nessa construção. Desde os primórdios, cultura esteve ali numa construção em que ela se transforma a partir da relação com a sociedade e ela transforma a sociedade também. Então, ela está o tempo inteiro nessa construção e, por isso, também a vereança ela precisa ser pautada dentro dessa responsabilidade, né? De estar junto com a sociedade o tempo inteiro, enfim, e pautando, inclusive. Eu vou aproveitar e fazer, ó, perguntaram aqui como podemos fazer mais presenças nesse caso. Que é como, também fiquei com essa dúvida, como sociedade, né, como eu posso me fazer mais presente nisso que você falou, que é importante esses movimentos da população? A gente precisa estar de olho nos projetos que estão saindo das câmaras, né? Então, a gente precisa estar o tempo inteiro procurando informação e aí também tem que ter um projeto da política institucional de possibilitar mais acesso a essas informações, porque muitas das informações que são construídas dentro desse escopo de política institucional ficam reservadas ou não são colocadas dentro de um processo de fato, transparência. Então, a gente precisa pautar essa transparência, mas a gente tem que reivindicar. Então, assim, os projetos que são ligados às nossas necessidades emergenciais e as necessidades que a gente entende como possibilidades para a nossa construção, a gente precisa estar o tempo inteiro ligado e reivindicando. Reivindicando nas redes, fazendo pressão. Tem algumas organizações que fazem movimentos de pressão direto nas instâncias públicas. Assim, tem uma chamada, a gente fala assim, tem insights, enfim, que você pode colocar o seu nome e você receber esses boletins. Importante, bom saber disso. Depois eu vou pesquisar mais e ver se eu divulgo porque é isso, vira uma coisa que, sei lá o que está acontecendo lá. E é importante a gente saber, né? Mas uma coisa também que é importante é quem você votou na última eleição. Você está acompanhando essa pessoa que você votou na última eleição? E aí você está vendo as propostas que essa pessoa tá colocando? Você está vendo ali... Enfim, como é que você acompanha essas pessoas que você elegeu, né? E você, eu digo você, sociedade, você que está aqui nessa construção. E pautar essas pessoas mesmo, porque elas estão ali por conta do nosso voto. Então a gente precisa realmente pautar e falar, querida, e aí? Bora lá? Como é que tá aquele projeto que você falou? Me diz. E ficar cobrando nas redes, mandando e-mail. Tem, assim, a Prefeitura do Rio, ela tem um site que disponibiliza alguns e-mails que a sociedade pode cobrar em relação a projetos, né? Porque aqui a Maite está perguntando como é feita a transparência nesse caso. E aí tem algumas coisas no site da prefeitura que, se você acessar, você consegue ter uma relação direta com essas transparências, né? Você tem ali os orçamentos. O Diário Oficial, ele também publica tudo o que sai da sociedade. É uma linguagem que é muito... também não é muito acessível, a linguagem do Diário Oficial. Mas é um instrumento que está ali posto para a sociedade. Mas eu sugiro que a gente entre nesse site da prefeitura e aí cavucar, pedir ajuda, olhar tutorial para entender aquele mecanismo, que também está em fase de construção, né? Assim, a gente tem alguns projetos dentro desses escopos que vão tentando esclarecer de maneira mais possível, mas também tem um papel que é muito nosso, de realmente buscar, de tentar entender, de procurar, de cavucar, de olhar as pessoas que a gente elegeu. Enfim, ficar ali o tempo inteiro nessa observação. Sim, e acho que agora com essa possibilidade, você, por exemplo, como candidata, nas suas redes também, a gente consegue
troca mais fácil, né? Porque por mais que às vezes eu não entenda o que legalmente nessas linguagens esteja acontecendo, cobrar isso também, né? Sim. Dos candidatos de me explica aí, então, já que você está aí me representando, a gente pode aqui conversando junto com a Maitê, acho que pedir essa ajuda para quem a gente está elegendo né? Sim, eu acho que é muito sobre isso também. Acho que é como é que a gente se coloca de fato à disposição, né? E aí, enfim, eu tô à disposição, eu também tô nessa construção, então o que eu não souber, eu me proponho a pesquisar, também acho que é importante a gente dizer isso, né? Porque os nossos corpos não foram corpos construídos dentro dessa problemática da política institucional. A gente, eu falo enquanto sociedade, a gente foi criado para se afastar da política institucional. Sim, Então, acho que o tempo inteiro a gente está aí se renovando e procurando, eu estou aprendendo, mas eu estou à disposição para sim. quem quiser, quem puder, mas, enfim, vamos catucar esse povo. Vamos, vamos. Eu ia. Agora eu me distraio com essa belezura de óculos que eu amei, o look live, seu filho. Esse botou tadinho, Que polvorosa. era que você estava falando de. Ah, eu não lembro, mas acho que podemos. Uma hora volta a pergunta. Seguir para aquilo que eu interrompi antes, que você estava falando da importância da arte também, e da cultura nessa primeira infância. Quais são as consequências disso? Dessa lacuna que a gente tem, né, hoje em dia, ainda mais em escolas públicas e municipais, você vê uma desvalorização da arte, da cultura. Então, eu acho que assim, tem uma coisa dentro da educação de primeira infância, né, que é, primeiro a gente precisa olhar para a primeira infância como um momento crucial para a criação de identidade do indivíduo, um momento crucial para a criação do caráter, um momento crucial para a criação daquela persona. Então, olhamos para a primeira infância como um momento definitivo na criação de qualquer ser humano. E aí, olhando para a educação de primeira infância, né, olhando para a educação infantil e fundamental, como que a gente coloca a arte nessa construção? Acho que a arte ela está ali como um processo interdisciplinar que precisa estar associada às outras disciplinas. E eu acho que uma grande falha nossa é olhar, por exemplo, a arte como um elemento de atividade complementar. A arte ela não é um elemento de atividade complementar. Ela é uma atividade essencial. A arte ela conecta com a nossa subjetividade. Subjetividade, gente, tá ali no nosso interno, é aquilo que a gente sente, é a forma como a gente encara o mundo, é a forma como a gente, a partir das nossas vivências, vai olhar para isso tudo. Eu e você temos construções, né, que passam aqui pelo nosso corpo de duas mulheres, mas as minhas vivências e as suas vivências vão fazer a gente olhar, por exemplo, para um mesmo filme com percepções diferentes. Por mais que o discurso direto esteja ali, as sensações daquele filme vão nos atravessar de forma diferente. As sensações ao olhar uma praça vazia vão nos ser atravessadas diferentes, né? Então, assim, ao olhar, essa leitura do mundo é construída pela nossa subjetividade e a arte ela tem um poder fundamental nessa reflexão. E aí, como que a gente pode olhar, por exemplo, aula de música? É um exemplo que eu tenho gostado de dar, o meu filho é músico. Então, Boa! e aí, por exemplo, um instrumento, ele em si, carrega muitas experiências. Com um instrumento, eu posso estudar geografia. De onde vem esse instrumento? Será que existem bairros da cidade do Rio de Janeiro que também tocam esse instrumento? Quais são os países que conhecem esse instrumento? Esse instrumento é história. Qual é a história desse instrumento? Qual foi o povo que criou esse instrumento? Como é que ele chegou até a gente? Esse instrumento é matemática, o andamento. 1, 2, 3, 4. É português, é a criação do vocabulário. Quando você vai ensinar as notas para a criança, você está explicando para ela um processo linguístico, que a nota ela tem uma sonoridade, mas ela é escrita de outra forma. Isso é português. Então, assim, ela está associada a diversas experiências e diversas disciplinas que são fundamentais para a nossa construção. Então, a arte ela é fundamental para tudo. A gente precisa ter esse olhar e entendê-la como um escopo fundamental do processo pedagógico, seja ele no processo pedagógico formal ou informal. Eu ia até fazer um adendo de uma coisa que eu ouvi esses dias, de que a educação, infelizmente, é muito pensada só como moeda de troca, né? De que você estuda para você virar uma profissão que vai te dar dinheiro.
Então, e aí, nessa fala que eu estava ouvindo, falava-se como não pensar a educação só como ferramenta, moeda de troca para alguma coisa, que é um pensamento totalmente capitalista, mas de pensar na educação, e acho que a arte e cultura, principalmente junto, como uma ferramenta de acesso à cidadania, né? Que é a função de estar ali, não é só... Por isso que a arte, às vezes, é como isso que você falou, que eu me esqueci como é que é, de matéria... Como é que... Interdisciplinar? É isso, exatamente. Que isso tira completamente essa função de acesso à cidadania, de humanização da educação e da arte também, né? Dessa importância para formar esses indivíduos que vão estar ali, não só como pessoas possivelmente que possam lucrar com o que aprenderam, mas como se tornarem melhores seres humanos e pessoas da cidadania. Ali o português faltando, que possam estar presentes exatamente dessa maneira, com todo esse conhecimento que traz, né? Então, importantíssimo, achei muito bom você trazer isso. E acho que eu travei. Está me ouvindo? Já que acabou nosso tempo, pelo menos a Sol travou num sorriso lindo. Alguém me diz aí se travou? Deixa eu chamar ela de novo. Viu, gente? A gente vai falar de educação, o negócio cai. Deixa eu catar só aqui. Travou. Pelo menos ela tava num sorrisão quando travou, né, gente? Será que foi bateria? Bom, ela ainda não apareceu. Fiquei aqui vendida. Tava animadona, adorando esse papo. E eu lembrei do que eu ia perguntar aquela hora que eu esqueci. Veio tudo. Aí, voltou. Menina, caiu! Acontece. Mas a gente levanta. Mas Então, a gente enfim, não sei estava em que falando sobre momento. educação, né? Sim, sobre essa importância da educação e da arte como essa ferramenta de acesso à cidadania. E aí eu Então, lembrei, mas fala. fala, que eu lembrei do que eu ia Não, fala, perguntar fala. aquela hora. Mas às vezes você pode juntar as duas coisas, que você falou de estar presente, né, lá, cobrando, que eu ia juntar de como a sua trajetória, exatamente por ser... eu lembrei quando você falou de que o meu olhar para uma mesma coisa vai ser diferente do seu, da importância de a gente ter toda essa diversidade presente na política e como a sua trajetória, como você falou, ainda estou entendendo, mas você tem uma trajetória na cultura, né? Na cultura, seja nessa que a gente criou nesse nosso vocabulário, que te dá muita coisa de conhecimento que é diferente do meu, que acho que é próximo de alguma outra pessoa. Como é que isso também vai ser muito potente na sua atuação política? Enfim. Eu falando só sobre a questão da educação, né? Uhum. Acho que você traz uma coisa que é muito importante, que é por isso, né? A gente tem aí uma desconstrução da educação. Você vai para o espaço universitário, por isso que a gente viu tantas propostas de se retirarem a filosofia desse aspecto da educação na universidade, no ensino Uhum. médio, porque justamente filosofia ela possibilita que a gente tenha outros olhares, para que a gente não aceite só aquilo que nos é encaminhado. Então, justamente, a educação ela é essa possibilidade de encontro com a cidadania para que a gente consiga refletir sobre a sociedade e pautar. E aí eu acho que esse processo de colocarem a educação como algo ligado ao capital, como essa moeda de troca que você fala, é porque justamente não querem a Uhum. nossa construção de trajetória na política institucional, os corpos que nos representam não querem que a gente cobre nada.
não querem que a gente tenha consciência dos nossos direitos, não querem que a gente tenha consciência das responsabilidades deles sobre as nossas vidas, já que eles se colocaram nessa posição. Não querem que a gente tenha consciência sobre o que a gente pode ter, sobre o que a gente pode construir. A autonomia é um dos processos mais libertadores que a gente tem na sociedade. Nós somos corpos construídos para obedecermos a outros corpos. Nós somos corpos construídos para estarem em serviço de outros corpos, quando, na verdade, se houvesse um investimento real nesse processo autônomo de construção formal, de educação, a gente poderia estar produzindo tanta coisa e vivendo das nossas coisas, Bela. A gente poderia estar aí efervescendo essa sociedade de possibilidades culturais, educacionais, enfim, um aspecto enorme. E aí, qual foi a tua Lindo pergunta? isso. Sei, eu me envolvi, eu quase me emocionei aqui, porque é isso mesmo, né? Querem é o que menos, quanto menos a gente pensar, é melhor para quem está lá em cima. Então, enfim, a gente está falando disso, Você fez uma dessa... pergunta, eu fui responder o negócio da educação, Não, mas gente. falou belamente, fiquei babando. Foi da educação, de mudar isso como essa moeda de troca, como formar pessoas pensantes, produtivas. E aí a outra era da sua experiência Ah, tá. ali. E vai Tá. passar Não, um então, caminhão. eu Espero que não sempre atrapalhe. gosto de dizer que foi a cultura que me movimentou. Eu acho que tem um processo que é, assim, cultura, e aí eu vou falar das artes dentro desse aspecto de cultura, é fundamental para a construção do nosso entendimento como cidadãos, né? Como corpos. Eu fui entender todas as minhas potências dentro do aspecto artístico. Foi entendendo a possibilidade, né? Foi dentro das minhas construções, junto com os coletivos e grupos que eu faço parte, que eu fui entendendo o meu corpo dentro dessa história. Fui entendendo o meu corpo de mulher negra, fui entendendo o meu corpo de mulher que vem da favela, fui entendendo o meu corpo entendendo o meu corpo dentro dessa construção que sai do bairro e vai para o centro da cidade para poder fui entender esse movimento de saída, porque quando eu saí de casa aos meus 17 anos, eu não tinha entendimento de que eu estava ali, na verdade, dentro de uma construção de desigualdade do Estado. Eu estava saindo de casa para poder viver de arte porque não havia investimento em equipamentos no meu próprio bairro. Então eu saí e tchau. Mas assim, foi nessa construção das artes que eu fui entendendo, caramba, eu gostaria muito de estar vivendo hoje no meu bairro Brás de Pina, zona norte do Rio de Janeiro. Queria muito que meu filho, assim como eu, pudesse ter a possibilidade de andar na rua e alguém olhar para ele e falar assim, olha lá, filho da Sol. Olha lá, filho do Elton. Eu cresci ouvindo Filha da Rosângela do Jarmelino. Aqui no centro, porque a gente já perambulou por várias, né, bairros aqui do centro, por várias ruas aqui do centro, né? Regiões. Regiões aqui do centro, eu já, enfim, não tive uma construção de afetividade do meu filho com os corpos, né? Então, assim, essa trajetória artística foi me colocando dentro dessa pauta política. Porque eu quero que o meu filho seja músico. Assim como ele diz que é músico desde os 2 anos de idade, eu quero que ele possa, de fato, viver. Eu quero que ele não precise procurar outros trabalhos, outras funções, outras atividades para viver o que ele quer realmente viver, como músico. Que é direito dele querer ser músico. A música ela tem um papel fundamental para essa sociedade. Quando a gente senta num bar e escuta uma música, quando a gente está ali naquele momento de lazer, de entretenimento, gente, uma rede inteira de profissionais trabalhou exaustivamente para que aquela música chegasse àquela rádio, chegasse até aquele pendrivezinho, chegasse até aquele Spotify, para chegar até os nossos ouvidos, para que a gente pudesse sentar naquele bar e tomar aquele refrigerante, aquela cerveja, aquele suco. Então, assim, e aí, enfim, aí, quando eu saio de casa, né, eu começo a participar de coletivo de teatro. E aí, nesse coletivo de teatro, eu começo a fazer essas pesquisas, vou entendendo a construção de uma pedagogia dentro do conceito de educação artística, que é uma pedagogia que também não evidencia outras possibilidades, né, que ela pauta ali um teatro dentro de uma construção eurocêntrica, e aí começo a estudar o teatro negro, a partir do meu coletivo e a partir também de uma professora da Escola de Teatro Martins Pena, que é a Vera Lopes, que é uma pessoa muito importante para essa escola, muito importante para muitas trajetórias. E aí, dentro da Escola de Teatro Martins Pena, junto com o meu coletivo, eu começo a estudar a história do teatro negro, começo a entender a importância de se pautar um teatro negro nessa cidade.
E aí, quando a gente fala de teatro negro, a gente não está excluindo as outras possibilidades de teatro. A gente está dizendo, olha, existe um imaginário que precisa ser representado nos equipamentos culturais dessa cidade. Esse imaginário é também sobre corpos negros. E aí a gente começa a aprofundar a questão. Esse imaginário é também sobre corpos LGBTI+. Esse imaginário é também sobre corpos favelados. Esse imaginário é também sobre corpos de mulheres. Esse imaginário é também sobre corpos, enfim, trans. E sem ser apêndice, que eu aprendi agora. Sem ser apêndice. Então, aí eu começo a fazer essa militância com os meus grupos. A gente abre uma produtora, que é uma produtora voltada para a produção de projetos artísticos. E é a demanda da produtora, que é uma demanda diferente do grupo, que é uma representatividade na cena. A demanda da produtora começa a ser a representatividade dentro dos espaços de trabalho. Então, e aí a gente começa a pautar corpos nordestinos, entendendo que muitos corpos migram aqui para o Rio de Janeiro. Muitos corpos nordestinos, sobretudo, né? Migram para o Rio de Janeiro para poder viver, porque também existe aí uma centralização no Sudeste, dentro do do Brasil, enfim, de todo o investimento nacional. Então, esses corpos que chegam aqui, esses corpos também passam por um preconceito geográfico e preconceito linguístico. Então, a gente começa a pautar isso dentro da produtora, pauta também corpos indígenas, a gente começa a pautar também os corpos LGBTIA+, apesar de uma parte ser LGBT no grupo. E aí pauta, obviamente, também corpos negros e corpos que vêm de outras regiões. O grupo, ele era formado, e aí quando eu falo grupo produtora, porque a gente às vezes mescla as duas coisas, o grupo produtora é constituído por corpos que vêm de diversas zonas do Rio de Janeiro. Sobretudo o estado do Rio, né? Temos corpos que não são só da cidade, mas que vêm da Baixada, que também precisaram sair. Então, a gente começa essa construção e vai pautando isso, tentando um diálogo com a política institucional. E aí, dentro de algumas construções que eu fiz parte, a gente começa a pautar isso como interlocução com a política institucional, interlocução com representantes públicos. E aí a gente vai entendendo esse caminho, que é um caminho colaborativo e coletivo dentro dessas nossas pautas. E aí é importante ressaltar, né, que corpos que geralmente vivem desigualdade são corpos que estão abertos a pensar uma sociedade mais justa, né? Como é que a gente consegue, a partir de um corpo que o tempo inteiro é atravessado pelas questões sociais, pensar em outras demandas sociais da sociedade, né? E quando a gente fala de ter esses corpos que representam camadas da sociedade, que representam grupos muito específicos da sociedade, é alertar para a importância desses corpos que historicamente foram atravessados pelas violências físicas, simbólicas, do imaginário, as violências da política institucional. Então, esses corpos atravessados por essas dores históricas são corpos também que estão, de alguma forma, propensos a se pensar uma nova política. Uma política que passe a olhar para esse corpo que está sofrendo, para que corpos semelhantes e corpos outros também não passem por questões parecidas, enfim. E aí a gente consegue caminhar para uma construção de sociedade mais justa, mais igualitária. Então, aí eu acho que essa minha trajetória vem desses atravessamentos muito pessoais de construção colaborativa. Tem alguns projetos que eu me orgulho muito de ter feito parte, de fazer parte ainda, né? E isso é muito dele, como a Segunda Black, que é um projeto que é inspirado na Segunda Crespa, de São Paulo, na Segunda Preta, de BH, e na Cena da Preta, de Salvador. É um projeto que une artistas e intelectuais negros na cena para discutir essa seara do teatro negro que vem crescendo na cidade do Rio de Janeiro. Mas também, e aí eu acho que é importante falar, né, Bela, que existe uma coisa muito dicotômica dessa relação da construção da política institucional, porque agora eu vou me colocando como um corpo que é cobrado, né? Que cobra, mas que também é cobrado. Então, muitas associações diretas eu preciso me desfazer, né? Então, por exemplo, eu fiz parte de um fórum aqui no Rio. Eu hoje não posso mais pertencer a esse fórum, porque o fórum não pode estar ligado de forma nenhuma a nenhuma construção partidária. E eu represento um partido agora. Então, eu preciso ser cobrada pelo fórum. Eu não posso mais falar pelo fórum. Eu preciso me afastar dele para que eu me coloque como essa pessoa que, de alguma forma, vai pautar o que o fórum está pautando. O fórum, por exemplo, não pode divulgar nada em relação a mim. Isso é muito importante dizer, né? Porque também a gente não pode se utilizar
dessas construções de sociedade civil organizada como pauta para as nossas entradas. Quando eu digo isso, é que muitos projetos como associações, projetos como fóruns, projetos que têm uma pauta de cobrar da representação política, esses projetos não podem estar associados a corpos que estão na representatividade política institucional, porque esses projetos são mais importantes do que um indivíduo. A pauta, a agenda deles são mais importantes, né? Então, assim, por isso que isso eu estou querendo dizer que em alguns momentos eu não vou falar especificamente de alguns projetos, porque eles são mais importantes que eu. Mas falo da coordenação do núcleo de pesquisa na UFRJ, eu coordeno um núcleo de pesquisa na UFRJ atualmente, que é um estudo de pesquisa em artes, raça, história e religião, que vai discutir esse diálogo com a contemporaneidade, né, de maneira abrangente. Esse meu grupo, que é o EMU, que é um grupo de teatro, uma companhia de teatro, que também está nessa construção desse núcleo de pesquisa que a gente coordena. O projeto Segunda Black, a Mostra Ultrajado, que é uma mostra que também vinha muito a partir ultraje, o sentimento de raiva. Ultraje é um sentimento que, a partir da raiva de uma dor, você se coloca para lutar e reivindicar por melhores condições para determinada coisa, né? E esse ultrajado, ele vinha como um projeto para se discutir junto com mães, que são mães de jovens vítimas da violência do Estado. Então, era um projeto de teatro, mas como uma ocupação, que ocupou 6 equipamentos aqui do centro e que trouxe projetos de fora da cidade. Foi um projeto muito importante e bonito. Ganhou o prêmio Questão de Crítica na primeira edição. E esse projeto tinha ali como possibilidade de dialogar com essas mães, né? E trazer junto para a sociedade, a partir dessas apresentações, o diálogo sobre o Estado é violento. O Estado mata corpos diariamente. O Estado precisa ser cobrado, né? Então, como é que a gente também vai ampliando essa possibilidade da arte estar em construção de uma sociedade que olhe para essas violências que atingem diariamente corpos, né? Sobretudo corpos negros, corpos trans, corpos favelados, corpos que estão à margem da construção de sociedade. Não, não, mas isso é exatamente o que eu comecei falando da importância de quem está lá na política representando a população, que é a mesma coisa que você falou, de quem está sendo representado na arte, nos teatros, nos lugares, que foi o que te motivou, esse ultraje, a criar esses grupos de diversidade, de representatividade, de corpos que foram excluídos e coisificados, né? Que vira número e pode sumir, pode não estar presente, pode não existir. Então, como é importante a sua existência na arte para trazer isso, esses corpos que não estão sendo vistos e que são maioria, e independente se a maioria não são corpos, são pessoas, né? Então, é horrível essa necropolítica de ignorar determinadas existências. Então, acho que eu estou falando para quem está assistindo, né? A minha pergunta foi da sua trajetória, como ela agrega e como ela muda, que é isso que você conta de se fazer presente na arte, na cultura, no que está sendo visto e mostrado, e de como a gente precisa disso também na política, né? Porque acho que nada melhor, não que nada melhor no sentido de alguém com a sua trajetória, com a sua história, com o seu corpo, para estar lá representando tudo isso que estão silenciando, sabe? Isso vai englobar a mim como mulher, a amigas que não são brancas, que não são cis, que são corpos favelados. Então, precisamos de você, te mando toda a minha força, porque eu sei que deve ser difícil, ainda mais isso, tendo que abrir mão de muitas coisas. Eu tô falando isso que eu acho que já apareceu aqui, que eu vou ter que encerrar. E foi, acho que nada melhor de como finalizar como começou, da importância de você tá usando o seu ultraje, seu sentimento de ultraje para fazer, para mudar, para uma cidade de quem viveu a cidade, que veio, enfim. Acho que você falou melhor que eu. Acho que quem tá aí, quem assistiu, não preciso nem repetir, mas...
Obrigada, Bela. Queria te agradecer a todo mundo aqui que assistiu, agradecer as pessoas que estão aqui acompanhando. Esse é um espaço para mim muito importante para a nossa construção assim de projeto, que é um projeto que está em diálogo, que quer estar o tempo inteiro em diálogo, aprendendo, entendendo as necessidades em coletivo. Queria dizer que as redes estão abertas, é só o de fato em tudo. E a gente tem uns minutos lá para conversar, a gente está fazendo propostas de conversas abertas e quem quiser acompanhar vai ser massa. Ó, E e eu vou bora deixar ficar. salvo, que eu vi alguém até que escreveu que chegou no final, eu vou deixar salvo no meu perfil, então divulguem quem gostou, assiste de novo, eu vou deixar lá. E vão ter outras lives, né? Então sigam lá, perfil de Sol e vamos juntos, vai ficar salvo, vou deixar salvo. Obrigada. Beijos, até Beijo. breve. Até breve. Obrigada a todos que estavam presentes. Vou salvar isso aqui.